questionamento. E a primeira coisa que eu disse a ele foi isso. Porque ele dizia, mas por que não recorremos logo a Deus? Por que temos que passar por Maria? E eu logo disse a ele, porque Deus não quis que fosse assim. Então, isso é notoriamente mentira. Notoriamente mentira. Todas as vezes que nós somos ensinados pelos apóstolos e por Jesus Cristo a pedir alguma coisa a Deus, nós somos ensinados diretamente, claramente, explicitamente a pedir diretamente a Deus. Jesus, caso vocês não lembrem, ele nos ensinou a orar. Nós temos uma oração ensinada diretamente por Jesus, que é a oração do Pai Nosso. E essa oração ela é dirigida diretamente ao nosso Pai. E, por exemplo, quando São Paulo vai falar na carta aos Hebreus sobre Jesus como mediador, ele vai falar que Jesus foi colocado, ele passou por tudo que ele passou, todo o sofrimento, toda a sua encarnação para ser o nosso mediador. Então, ele está apto para nos socorrer, e quando nós necessitamos de alguma coisa, nós devemos ir diretamente na sua mediação, que ele nos coloca, ele faz o nosso acesso ao Pai na graça, né? Então nós, através dele, encontramos graça diante de Deus, e os nossos pedidos, os nossos clamores, as nossas aflições, elas são respondidas. Então assim, ó, eu nem preciso abrir a Bíblia aqui para mostrar isso. Qualquer um que já leu a Bíblia, isso é notório, isso é explícito o tempo inteiro no texto bíblico, que todas as vezes que nós somos chamados a nos dirigir a Deus para suplicar, é diretamente a Ele, ser mediadores. Então, quando nós estamos orando diretamente a Deus. O problema do crente brasileiro é que ou ele é 8 ou 80, entendeu? Ou ele vai fazer ataques infundados, vai partir para difamação, ou ele vai começar a exaltar a pessoa, né? Porque, e aí de novo a gente cai no que a gente falou antes, né, em outras lives aqui, o problema que se tem de isso afetar a apologética católico-romana no meio do ambiente protestante, infelizmente por ignorância das pessoas, né, que não têm sido bem preparadas pelos seus pastores. De novo, mais uma vez, a importância da confessionalidade, da gente estar padronizando a nossa fé nos documentos confessionais, e aí a gente vai enxergar quais são realmente os verdadeiros problemas, por exemplo, do catolicismo romano. Quando a gente tem a nossa fé bem definida, bem clara o que a gente crê, quando a gente tem a nossa fé balizada nos documentos confessionais, a gente consegue, além de enxergar a própria fé com clareza, a gente consegue enxergar exatamente qual é o problema no sistema de doutrinas, no sistema de crença das outras tradições, e isso inclui o catolicismo romano, né? Então, por exemplo, por que eu consigo ver claramente os problemas do adventismo, por exemplo? Porque eu conheço bem a minha tradição, porque eu sei como a minha tradição interpreta a Bíblia. Como eu enxergo o problema dos Mormons, da mesma forma, como eu enxergo o problema do catolicismo romano, da mesma forma. Então, às vezes as pessoas elas criam espantalhos a respeito do catolicismo romano. Aí quando elas enxergam um padre, por exemplo, como é o caso aqui do Frei Gilson, falando coisas que elas achavam que o catolicismo romano não ensinava, mas elas descobrem que na verdade ele realmente ensina, as pessoas ficam desarmadas, né? Esses dias um amigo protestante, evangélico, amigo, uma pessoa muito boa, ele falou: Frei, eu preciso te fazer uma pergunta. Como se explica a intercessão de Maria, a mediação de Maria? E ele me deu um texto bíblico e tinha esta dúvida, esse questionamento. E a primeira coisa que eu disse a ele foi isso. Porque ele dizia, mas por que não recorremos logo a Deus? Por que temos que passar por Maria? E eu logo disse a ele, porque Deus não quis que fosse assim. Porque veja, Jesus Cristo veio por Maria. Se ele não quisesse passar por mediação nenhuma, então ele viria sem ela. Porque assim, isso que eu ensino claro da Igreja Católica Romana. Por o Frei Gilson, em outras áreas, talvez ele ensinar coisas próximas ou idênticas ao que a gente crê, isso é um ponto importante. A tradição reformada, a reforma protestante e o catolicismo romano, eles não são antagônicos em todos os seus ensinos, certo? Então, há muitos ensinos católicos romanos e protestantes, a gente pode dizer, de várias tradições, seja reformado, seja luterano, seja batista e tal, que nós cremos na mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente vai ver um padre católico romano ensinando sobre trindade, ele vai ensinar igual nós ensinamos. Por quê? Porque nós cremos exatamente da mesma forma.
quando ele vai ensinar sobre a pessoa de Jesus, a sua natureza humana, a sua natureza divina, ele vai ensinar igual a gente ensina. Por quê? Porque a gente crê da mesma forma nessas doutrinas. Quando a gente pega o Frei Gilson ensinando uma doutrina correta, não significa ainda que ele é apto como mestre, como alguém que ensina o evangelho, tá? Isso é muito importante. Então aqui a gente está vendo o Frei Gilson ensinando os seus membros da sua igreja aqui. E eu logo disse a ele, porque Deus não quis que fosse assim. Deus não quis que fosse assim. Porque veja, agora começa Jesus Cristo veio por Maria. Se ele não quisesse passar por mediação nenhuma, então ele viria sem ela. Então olha só, isso é o que a gente chama de falácia, tá? Ele pegou assim, ó, o termo mediação e ele aplicou o mesmo termo para duas coisas que não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. Uma coisa é a gente ter mediação de Jesus Cristo enquanto ofício. Então, no seu ofício, Jesus não tem nenhuma mediação. Então, ele não faz o seu ofício de sacerdote, de sumo sacerdote, de mediador através de alguém. Então, ele detém esse ofício e ele faz a mediação entre Deus e os homens. Então, os homens clamam diretamente a Jesus ou clamam a Deus por meio de Jesus. E outra coisa é o fato de Jesus ter assumido a nossa natureza humana. Obviamente que Jesus, para assumir a nossa natureza humana, todo homem que nasce, ele nasce por meio de uma geração, né? Então, ele precisa ser gerado no ventre da sua mãe e nascer. Então, Jesus, como assumiu a nossa natureza completa, foi necessário que ele assumisse todas as partes da nossa natureza, que incluía ele estar dentro da barriga de sua mãe. Ele incluía estar dentro da barriga da Virgem Maria. Mas o fato dele ter necessitado da Virgem Maria para assumir uma natureza humana, ou seja, ele necessitou de uma mulher, ele necessitou de uma mãe para assumir a natureza humana, não tem nada a ver com ele necessitar de um outro mediador ou de uma outra pessoa no seu ofício de sacerdote, no seu ofício de mediador entre Deus e a humanidade, tá? Então, isso que o padre está ensinando aqui é uma falácia monstruosa, tá? Monstruosa. Mostra o tipo de ensinamento que ele tem trazido para os seus fiéis, tá?